Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E eu confesso que eu não sabia muito bem se eu deveria fazer esse vídeo, porque eu tenho absoluta certeza que eu vou mexer com duas pessoas ou dois grupos de pessoas que não vão gostar muito do que eu vou falar. O primeiro deles são aqueles admiradores do Barsi ou até mesmo pessoas que seguem a filosofia dele e pessoas que hoje investem em Klabin. Basicamente, eu vou sustentar aqui com vocês que, para mim, a Klabin ela não é uma empresa que gerou valor ao longo do tempo. E você pode aqui me questionar, e isso é o que eu quero nesse vídeo. Eu vou te mostrar, assim como todos os lados que nós temos na vida, mostrar um determinado lado. Eu vou te mostrar um lado da moeda. Eu gostaria muito que você trouxesse aqui nos comentários, talvez, a sua outra visão, a visão do outro lado da moeda. A minha visão vai ser um pouco negativa em relação a essa empresa, e você pode ter uma visão extremamente otimista em relação a essa empresa. Eu quero, antes, deixar bastante claro para vocês que eu não estou fazendo uma crítica à empresa. Eu estou apenas mostrando, através de olhos do analista, através de olhos do investidor, o que eu considero se é um investimento bom ou não. Claro, também não é uma recomendação de investimento, tampouco de venda, tampouco de compra. O que eu quero que você entenda é que o racional que você precisa ter é crítico ao analisar uma determinada empresa e o seu crescimento ao longo do tempo. Por isso que eu decidi, então, tomar a frente e fazer esse vídeo, falar algumas coisas que eu particularmente não vi ninguém falando sobre Klabin até então. E para isso, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Então, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero apenas te fazer um convite. Eu estou basicamente fazendo um dezembro solidário. O que significa isso? Significa que durante o mês de dezembro, todo o valor que eu receber do YouTube, eu vou destinar para uma instituição de caridade, para um hospital, e você pode me ajudar. Basicamente, você apenas precisa assistir os vídeos e entrar no segundo link aqui na descrição, que seria o grupo do WhatsApp, porque lá eu vou deixar aberto para que nós decidamos para onde esse dinheiro vai ser destinado. E como você pode ver, eu não recebo muito do YouTube, é algo bastante pequeno. Só que eu ainda me considero um YouTuber bastante iniciante, eu acredito realmente que o canal pode crescer bastante, e conforme esse dinheiro for aumentando, claro, sempre em dezembro eu vou fazer a doação desse valor, porque eu acredito que essa será uma ótima destinação desse dinheiro. Mas claro, você veio aqui para saber da Klabin, e uma das coisas que eu acho que é inicial, mas é bastante importante você saber, é que um dos grandes investidores é o Luiz Barsi Filho, que hoje possui basicamente aqui 0,21% das ações ON e 2,5% das ações preferenciais, as ações PN também. Ele é um grande investidor, todo mundo já conhece. A Luiz Barsi também é uma grande investidora ali de Klabin, ela fala bastante, ela sempre comenta nos podcasts que ela está impedida de comprar Klabin, mas se ela pudesse, ela compraria muito mais, tá? Mas eu não tenho essa mesma visão da empresa. Eu não estou dizendo que é uma empresa que não gerou valor para a sociedade, não gerou um valor social interessante, na verdade gerou sim. Só que o que eu quero mostrar, para mim, um dos indicadores iniciais para você sempre ter em mente é este aqui, que é a dívida líquida sobre EBITDA, ou a famosa alavancagem. Se você for notar, e outros gráficos mais antigos que esse vão poder sustentar tudo que eu falei, essa relação de dívida líquida e EBITDA, ou a dívida líquida e a alavancagem, foram sempre extremamente altas, pelo menos na minha visão, e considerando o tamanho que essa empresa tem, especialmente porque ela tem um market share bastante interessante, que hoje ela compete basicamente, considerando players de mesma estatura, seria, por exemplo, uma Suzano da vida. Só que qual que é o ponto? Ela normalmente não fica com uma dívida líquida EBITDA abaixo de 2,5, 3 vezes, e isso para mim é extremamente negativo aos olhos, mais uma vez, do acionista. Por quê? Quando você tem, por exemplo, uma dívida líquida que é alta, você acaba tendo um resultado financeiro também alto. Melhor dizendo, quando você tem uma dívida, você precisa pagar o principal, ou seja, o valor que você pegou emprestado, corrigir esse valor e ainda pagar um determinado prêmio. Então, por exemplo, um IPCA mais alguma coisa, um CDI mais alguma coisa, tá bom? Essa é basicamente a ideia. Só que o que acontece? Aqui eu preciso também ser justo com vocês. A Klabin, ela não tem uma política de dividendos em cima do lucro líquido, mas sim do EBITDA. Efeitos que não são aplicados no EBITDA, por exemplo, como despesas financeiras, que estão ali atreladas a juros. Mas o motivo para que eu não invista nessa empresa, porque se a empresa que está sempre alavancada não considera na sua alavancagem a questão dos dividendos que ela vai pagar, ou seja, ela pode acabar se enforcando por conta de gerar um operacional legal, pagar dividendos e depois então decidir pagar suas dívidas. Para mim isso é um pouco complicado, tá? Mas aqui eu não vou falar exatamente dos dividendos, eu quero apenas tratar da dívida líquida e a alavancagem da empresa, pelo menos como um ponto inicial, tá bom? Olhando aqui para a empresa,
você vai perceber, e pode pegar gráficos mais para trás, que a dívida líquida sobre o seu EBITDA ficou sempre acima aqui das suas 3 vezes. Olhando aqui, por exemplo, para o terceiro trimestre de 2020 e para o terceiro de 2023, saímos de 4,6 e agora 3,2, tá bom? Claro, tem algumas varianças aqui entre o EBITDA ajustado e tudo mais, mas eu não vou entrar nessa discussão também, porque senão esse vídeo ele se alongaria muito e não é essa a minha ideia. O que eu quero te mostrar é que esses indicadores aqui já me soam bastante alerta pela incoerência que eu vejo entre o EBITDA, a sua política de distribuição de dividendos e alavancagem, e historicamente ter sido uma empresa que exigiu muito crescimento, exigiu um investimento sempre muito alto para ela conseguir se manter competitiva. Claro, isso não é negativo para a empresa continuar sendo competitiva, ser uma líder de mercado, ela precisa de fato investir. Mas, aos olhos do acionista, aquela pessoa que quer realmente receber um retorno deste investimento, eu particularmente não consigo ainda enxergar o retorno que essa empresa vai dar, ou aquele potencial crescimento de receita que ela poderia trazer, até mesmo com as novas operações, novas máquinas que estão entrando ali dentro, tá bom? Para que a gente consiga estabelecer alguns outros parâmetros, para eu justificar pelo menos o meu lado da moeda, eu vou mostrar aqui, por exemplo, a Klabin 3, eu basicamente peguei a KLBN 3 para a gente ter um histórico um pouco mais longo. Ela iniciou seu histórico aqui no dia 27 de março de 2002, e o histórico que eu tenho aqui é de R$ 1,11 por ação. O que eu decidi fazer, portanto? Eu falei, bem, qual que seria um indicador razoável que eu poderia utilizar? Eu poderia utilizar o IPCA, poderia usar o IGPM, poderia utilizar a Selic, só que para fins didáticos eu apenas vou utilizar aqui a Selic, tá bom? Porque é um dos indicadores que eu acho que ele consegue medir mais ou menos a questão de quanto que o nosso dinheiro teve de oscilação nesse tempo todo. Algumas pessoas vão realmente buscar fazer esse cálculo pelo IPCA, algumas vão fazer pelo IGPM, enfim, tem inúmeras formas de calcular isso aqui. E claro, eu não vou ser injusto com vocês. O valor que eu fiz aqui, que foi com a taxa Selic, me deu um valor bastante alto, na casa aqui dos seus quase R$ 12, um aumento de quase 1000% nesse tempo todo. Mas qual que é o ponto? Se você fizesse esse cálculo pelo IPCA, você teria um valor que ficaria mais ou menos ali nos seus R$ 4. Se você puxasse, por exemplo, ali pelo IGPM, já ficaria nos seus R$ 5,71. Então você tem inúmeros indicadores aqui que você poderia utilizar para corrigir aquele valor de investimento lá atrás para você ter um valor hoje aqui próximo. Então, para que eu não seja injusto, eu não vou utilizar a Selic, mas também não vou utilizar o IPCA porque eu não quero ficar nem na banda inferior, nem na banda superior. Eu vou fazer o cálculo com vocês com base no IGPM. Então, como eu mostrei para vocês, eu não fui naquele que é mais baixo, também não fui naquele que é mais alto, para não fazer uma comparação injusta aqui com vocês, tá? E qual que é o ponto? Hoje a Klabin não está a R$ 5,71, na verdade, ela está aqui a R$ 4,35. Ou seja, olhando simplesmente em termos nominais, e por favor, compreendam que isso é em termos nominais, uma ação da Klabin não conseguiu pelo IGPM, nem pelo CDI, ser efetivamente corrigida, ou seja, só por isso não entregou valor. Mas eu não vou ser também injusto, tão pouco ingênuo de dizer que esse gráfico aqui ele está considerando os dividendos. Na verdade, ele não está considerando os dividendos. Tanto é que, se fosse o caso, nós teríamos uma escadinha bastante diferente em relação a esse gráfico. O gráfico aqui que eu pego do Google, ele não considera dividendos. Gráficos de plataformas como Status Invest, como o Investidor 10, eles já fazem esse cálculo considerando os dividendos dentro da conta, tá bom? Então, eu quero mostrar algumas outras questões para você. Olhando aqui no Investidor 10, você pode perceber, e aqui, infelizmente, ele não me traz o cálculo dos 10 anos, mas olhando, por exemplo, aqui a rentabilidade e a rentabilidade real, que eu prefiro olhar para a rentabilidade real, em um mês não trouxe, enfim, até um ano não faz muita diferença. 2 anos já começa a fazer uma meia diferença, a partir de 5 anos eu acredito que já começa, assim, mostrar o quanto que essa empresa ela foi rentável ou não. E se olharmos aqui, a rentabilidade da Klabin até então foi de menos 12,76. Então, aqui eu já tenho um indicador, através de um site totalmente independente, que mostra, mais uma vez, que o valor, incluindo aqui provavelmente os dividendos, nós não temos uma rentabilidade interessante. E olhando aqui, por exemplo, se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano atrás, você teria 1.100, teria um determinado valor. Agora, se você investisse R$ 1.000 há 10 anos atrás, você teria R$ 2.000. Não foi aquela melhora efetivamente em termos patrimoniais, porque em 10 anos você ter uma rentabilidade dessa, não é aquela coisa, tá?
Para que a gente consiga, mais uma vez, fazer alguns cálculos, apenas para que eu mostre algo razoável para vocês, é fazer a seguinte conta. Eu vou até fazer com vocês. O que eu decidi fazer para conseguir elucidar um pouco da minha ideia a respeito do porquê que essa empresa não gerou valor? Se você pegar esses R$ 5,71 e você reduzir, por exemplo, o valor que está hoje de R$ 4,35, você chegaria a este valor aqui, R$ 1,36. André, para que você vai utilizar esse valor? Simples. Eu basicamente vou reduzir este valor aqui, essa diferença dos dividendos que foram pagos desses últimos anos, para que a gente consiga mais ou menos compreender quanto tempo levou para que eu consiga, através também dos dividendos, conseguir esse valor como retorno. Então, olha só mais ou menos a conta que eu quero fazer. Eu vou reduzir cada ano aqui, basicamente. Então, ó, eu vou pegar deste valor e eu vou reduzir 27 centavos. Depois eu vou reduzir outros 30 centavos. Vou reduzir aqui 7 centavos. E vocês vão me acompanhando. 2020, gente, basicamente não teve nenhum centavo de dividendo. Então não vou nem considerar, tá? Então vamos aqui para 2019, 17 centavos. E eu vou fazendo essa conta até eu conseguir efetivamente zerar. E você vai acompanhar aqui e perceber que foram muitos anos até que efetivamente a Klabin ela conseguisse zerar os dividendos para a gente, ou seja, conseguir trazer o retorno efetivo para a gente. Se você for pegar, basicamente, apenas aqui em 2014, que você teve um saldo de 5 centavos. Olhando, portanto, dessa maneira, considerando que nós já estamos terminando 2023, foram quase 10 anos para que, não só da valorização do papel, mas também em termos de dividendos, ela conseguisse repor um indicador intermediário que nós elegemos aqui como aquele que poderia ser utilizado. Se fosse pelo IPCA, talvez teria batido um pouco mais cedo. Se fosse pelo CDI, talvez demoraria muito mais. O que eu quero mostrar, na verdade, é que para mim essa empresa ela não tem gerado valor para acionista ao longo do prazo. Porque quando você olha para a cotação de forma isolada, você pode falar, poxa, aumentou 300, 400, 500%. Quando você exclui dessa rentabilidade a inflação, ou pelo menos ali os indicadores inflacionários que nós temos, você começa a perceber que realmente ela não trouxe esse determinado valor. E claro, você pode questionar esses métodos que eu estou utilizando, mas você não pode questionar que nós tivemos em conta aqui do método inflacionário um certo prejuízo em termos de rentabilidade real, que isso que é bastante importante. Só para que a gente consiga fazer esse cálculo de uma outra maneira, eu trouxe uma empresa aqui que é a Transmissora Paulista. E olha só que interessante, aqui nos gráficos mesmo do Investidor 10, você pode pegar aqui embaixo, isso é aberto para todo mundo. Eu basicamente vou deixar marcado TRPL, vou colocar o CDI e o IPCA para fins de comparação. E olha só que diferença. Basicamente aqui em 5 anos, que é o que eles colocaram aqui, ó, o CDI subiu aqui praticamente 40% e o IPCA 30%, ao passo que a Transmissora Paulista subiu aqui mais ou menos seus 85%, 90%. Se jogarmos para 10 anos, fica cada vez pior esse comparativo. Olha só, a TRPL subiu aqui os seus 638%, ao passo que o CDI subiu 140% e o IPCA 78%. E a gente pode fazer esse mesmo cálculo aqui com a Klabin, porque nós temos esse mesmo gráfico aqui embaixo. E olha só que interessante esse comparativo. E mais uma vez, não sou eu que estou fazendo essa conta, é um site independente, ele mostra aqui pra gente. Ó, em 5 anos, se formos considerar, claro, esses sobes e desces que são normais dessa empresa, estaria perdendo hoje aqui para o CDI e para o IPCA. Se você considerar no espectro de 10 anos, o CDI ele teria ganhado, e como eu falei e fui justo com vocês, o IPCA não estaria ganhando, mas é uma diferença pouca. E o que eu quero mostrar de forma bastante clara? Que quando você coloca no espectro de longo prazo, que eu imagino que você, investidor, que está aqui assistindo meu canal, faça, tem essa estratégia de longo prazo, você tem que vislumbrar empresas que têm uma trajetória ascendente, não uma trajetória lateralizada de sobes e desces. Não estou dizendo que uma empresa de commodity, como é o caso aqui da Klabin, não possa ter essas oscilações normais e você se aproveitar desse tipo de oscilação. Tampouco estou dizendo que o pagamento de dividendos da empresa não é bom. Só que, a meu ver, olhando para todos os indicadores aqui, eu não consigo vislumbrar um dividendo que seja tão atrativo. E para que a gente consiga dar uma olhada, olha só que gráfico interessante que eu tenho aqui no Status Invest. A média, nesses últimos anos aqui, desde aqui de 2011, que foi praticamente quando ela começou a pagar, pelo menos é o que esse gráfico aqui nos mostra, nos traz uma média de 3,13%.
Olhando para diversas estratégias de investimento, nós exigiríamos no mínimo 6%. Até mesmo o Barsi tem essa mesma filosofia. E aqui a Klabin já não passaria. Olhando para todo o histórico aqui, claro, esses preços têm que ser ajustados, mas eu acho que já de forma ampla você pode considerar tudo isso aqui, é que pagando 4,5%, 0,97%, menos praticamente aqui de 0,1%, 1,5%, 7%, 5%, não é aquele baita dividendo, não é a empresa que eu particularmente colocaria na minha carteira de investimentos. E aqui eu quero mais uma vez agradecer você que assistiu esse vídeo, que conseguiu pelo menos ouvir um pensamento diferente, o outro lado da moeda, porque eu sei que muitas pessoas, quando abraçam um determinado investimento, elas quase que criam um amor por ele. E na verdade você não pode ter esse tipo de afeto com as suas ações, porque o dinheiro ele não tem cor, não tem cheiro e ele não tem emoções. Você, por outro lado, que tem cada uma dessas características, não pode acabar se apegando ao papel e enxergar apenas aquilo que você quer enxergar. Você precisa compreender que existe o outro lado, e o outro lado, de vez em quando, pode abrir o seu olho para te mostrar que dentre o custo, oportunidade e benefício daquela empresa, o risco e o retorno que você tem, existem outras empresas, talvez com um retorno maior e com um risco até menor do que a Klabin. Claro, eu não tenho aqui um papel que eu possa te dizer, olha, invista nesse aqui porque ele tem um risco menor e um retorno maior. Basta você fazer algumas pesquisas que eu acho que você já mais ou menos sabe setores e empresas que têm essas qualidades. E claro, se você investe em Klabin e discorda de mim, deixa aqui embaixo. Eu vou com certeza conversar com você. E claro, se você quiser conversar mais ainda sobre investimentos, ter uma compreensão mais profunda sobre, por exemplo, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, demonstrativo de fluxo de caixa e também um acompanhamento financeiro aqui, você pode fazer parte da nossa área de membros, porque lá eu tenho todos esses conteúdos e também acesso a todas as nossas lives que foram gravadas e que eu deixei ali para os membros, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, compreendido que essa daqui é apenas uma das versões que eu tenho da Klabin e, claro, existe a versão positiva que eu gostaria muito de ouvir do seu lado, tá? Então, por hoje é isso. Muito obrigado.